vou deixar alguns relatos aqui nesse canal do meu tempo de espera no Senhor. Nós falamos aqui apenas de vida sentimental, amém? Então, se você é cristão e espera no Senhor em santidade, creio que você vai se identificar e até mesmo edificar a sua fé através desse propósito que eu estou deixando aqui nesse canal, que é a playlist de testemunhos debaixo do Salmo 91. Então, hoje eu vou falar um pouco do versículo 2 do Salmo 91, que diz assim: Direi do Senhor, Ele é o meu Deus e o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Então, para quem espera no Senhor há algum tempo, sabe que esse versículo vai cair como uma luva para esse processo tão doloroso, amém? Que é renunciar ao seu eu, a sua carne, o seu ego, para esperar no Senhor em santidade, um esposo, uma esposa, e ignorar aquilo que falam da sua vida sentimental. Nós sabemos bem que na nossa cultura brasileira, a vida sentimental é recheada aí de chacota, né, até memes e muita perseguição. A pessoa, ela faz crítica e piada de si mesmo, de tão defasado que é essa área, de tão desolada que é, até mesmo dentro das igrejas, amém? Então, o Salmo 91 vai falar de um grande refúgio e uma grande proteção, e eu trouxe isso para a nossa vida sentimental, e o salmista disse, direi do Senhor. E eu vou deixar aqui alguns momentos difíceis que eu passei no meu tempo de espera, e deixar desde já uma reflexão para você. O que você tem dito do Senhor nessa área da sua vida? O que o seu coração diz do Senhor quando nós mencionamos aqui que nós devemos esperar, que é Deus que prepara, né? Que Deus trabalha com almas e não com o que os olhos vê? O que o seu coração diz a respeito de tudo isso? Nós temos visto aí explicitamente alguns canais que perseguem a bandeira do amor, mostrando o que existe no seu coração. O coração das pessoas dizem que não existe esse encontro de almas. O coração delas diz que Deus não prepara, que você tem o livre arbítrio para escolher. Mas desde a fundação do mundo, lá no Salmo 139, a Bíblia vai falar que Deus escreveu todos os seus dias e é Ele que prepara todas as coisas. Lá em Gênesis, a Bíblia vai falar que não é bom que o homem viva só. Deus não estava falando de Adão, Deus estava falando de nós, da criação divina. E Ele disse, eu vou preparar uma mulher. E você tem se deixado Deus preparar você? Você tem passado pelo processo dando glórias a Deus? E o salmista disse, eu direi do Senhor. O que o salmista disse do Senhor? Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Então, dentro desse contexto, dessas três coisas, eu vou compartilhar os momentos que eu passei, né? Quando o salmista diz, ele é o meu Deus. Então, nessa área específica, chamada de vida sentimental, existem muitos deuses. Muitos deuses são invocados. Deuses estranhos que a Bíblia condena, que a Bíblia não aprova, que está mencionado aí no livro sagrado, que é o nosso manual de fé, nosso manual de vida. Coisas que Deus abomina, como por exemplo lá em Isaías capítulo 8, que Deus diz, não consulte os cartomantes e nem os adivinhos, que chiureiam e murmuram. Então, gente, existem muitos deuses nessa área, e principalmente adivinhos. Principalmente adivinhos, que pode trazer aí transtorno para a sua vida. Mas o rei Davi disse, eu só tenho um Deus, que é o Deus vivo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Quem foi o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? O Deus que preparou vida de casado para eles. Deus prometeu um filho para Abraão e cumpriu. Deus encaminhou Jacó para a terra prometida, onde ele ia encontrar o seu grande amor, o seu encontro de almas ali, e se cumpriu. E para Isaac não foi diferente, né? Deus preparou já uma mulher para ele, que ela já estava ali esperando ele também. Então eu lembrei que no meu tempo de espera, eu também segui essa regra. Ele é o meu Deus, né? Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. E Deus, Ele vai te provar também. Eu me lembro que eu tinha uma amiga, e tenho até hoje, eu amo muito a vida dela, e nós somos amigas. Ela é uma pessoa que me ajudou muito, estendeu a mão no momento mais difícil da minha vida. Mas ela era, na época, cartomante. Hoje ela se converteu. Só que ela era cartomante no meu tempo de espera e ela começou a frequentar bastante a minha casa. E aquilo, para mim, foi uma tentação. Nada contra a religião alheia, mas nós temos que ter a nossa fé bem definida naquilo que nós cremos. E buscamos e fazemos aliança. Mas eu fui tentada
por alguns momentos. Eu estava saindo do Egito, Deus tinha acabado de me resgatar do mundo, do mundão mesmo. É abominável para o Senhor a adivinhação. Não só de cartomantes e adivinhos, mas principalmente de profecias, falsas profecias no caso, não de profecias, que existem coisas verdadeiras, mas profetadas, né? A adivinhação, de lançar palavras, eu profetizo. Isso daí, nem tudo que fazem desse tipo agrada ao Senhor. Tem coisas que são movidas pelo Espírito de Deus, só que tem coisas que são movidas pela carne. Nós temos aí um grande exemplo das eleições desse ano, né? De 2022. Que profetizaram, mas a eleição veio para outro. Então, gente, essa minha amiga chegou em mim e falou, e aí, Silvia, não tá sozinha? Não vai ficar com ninguém? Eu falei assim, eu tô esperando no Senhor. Quando eu falei isso, ela falou assim, mas você sabe... Olha o que ela falou, gente, é muito sério isso. Ela falou, mas você sabe que o seu destino é homem casado, né? Falei, meu destino é homem casado? Falei, não é não. Falei, meu destino não é homem casado, não. Eu vou me casar, eu tô esperando no Senhor. Por que ela falou isso? Eu não sei, porque eu nem fui de ficar com um homem casado. Eu sempre estava sozinha ali, ou a pessoa que eu me relacionava, que eu deixei pra me reconciliar com Deus, não era casado, era solteiro. Mas o inimigo, ele joga baixo, o máximo que ele pode pra te pôr pra baixo. E isso daí quase entrou no meu coração. Só não entrou no meu coração porque eu falei, por que homem casado? Por que tinha que ser casado? Não vem do Senhor. Se ainda falasse assim, o seu destino é ficar solteira, acho que ia afetar mais ainda a minha vida. Ainda bem que o inimigo já escancarou ali, a máscara foi arrancada. Graças a Deus, a minha amiga se converteu. E nesse momento que ela falou que o meu destino era ficar com um homem casado, eu percebi que não era Deus. E não deixei aquilo entrar no meu coração, porque tem coisa que contamina a nossa fé e traz um desânimo muito grande. E sem perceber, você vai deixando de orar, deixando de buscar, deixando de jejuar e de se consagrar no propósito. Mas eu tinha a minha convicção e a minha fé, e eu sabia quem era o meu Deus. O meu coração me dizia que eu tinha um Deus vivo, que cumpre aquilo que ele promete na palavra dele. Amém? Ele é o meu refúgio. Eu me ajoelhava, gente, todas as vezes que eu sofri algum tipo de perseguição. Então, quando você faz um propósito com Deus na sua vida sentimental, com certeza o inimigo da nossa alma vai usar alguém para te perseguir sempre. Geralmente é a mesma pessoa, um amigo, um parente, alguém que tem acesso à sua vida de alguma forma no momento em que Deus até permite. Então, todas as vezes que eu sofri alguma crítica por estar sozinha, alguma perseguição, alguma seta maligna que saía da boca de alguém, que me afetava, porque a seta ela vem para afetar e de fato nos afeta sim. Eu sentia temor de que aquilo viesse a se cumprir. Geralmente as pessoas falavam, você vai ficar sozinha, tá difícil o homem, ainda mais para quem tem filhos. Eu ouvi muito isso. Homem, tá difícil para mim, que tenho carro, apartamento, imagina para você, que mora nessa casinha de 3 cômodos com 2 filhas, nem pensão você pega das suas filhas. Tá difícil, hein? E a gente vai na balada, não consegue ficar com ninguém. Eu via muito isso. Todas as vezes que eu sofri uma perseguição ou uma crítica construtiva, eu ia para o meu quarto e me ajoelhava. Então, meu conselho é, todas as vezes que vinha alguma seta, algum dardo inflamado da parte de um amigo para a sua vida sentimental, se humilha na presença do Senhor. A Bíblia fala, humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor e no tempo da oportunidade Ele te exaltará. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos e o meu cálice transborda. Então, quando vier dúvida, medo, crítica construtiva e perseguição, o segredo é se humilhar na presença do Senhor e não permitir que esse tipo de coisa entre na sua mente e no seu coração. O Senhor é a minha fortaleza. Salmo 91, versículo 2. Gente, essa palavra é muito séria e requer fidelidade. Deus tem sido a sua fortaleza? Você tem noção do que é uma fortaleza? Então, se Deus é a tua fortaleza no seu tempo de espera no Senhor, não há de que você dar uma forcinha para Ele. Então, eu coloquei no meu coração também que eu não precisava dar uma força para Deus para que algo viesse a se cumprir na minha vida. Então, quando Deus é a nossa fortaleza, assim como o Sulamita disse, eu sou um muro e os meus seios são como as suas torres. Sendo assim, eu fui tida por digna da confiança do meu amado. Então, antes de você ser amada por um homem aqui na terra, você precisa ser amada por um homem lá no céu. Aqui, na terra, um amor que vem do céu para a sua vida já está preparado quando? Quando ele for a tua fortaleza. Quando você se opor contra
as mazelas do inferno, quando você ter Jesus, o Deus vivo, como seu melhor amigo, e saber que Ele te guarda e te protege. Quando Deus é a nossa fortaleza, nós não precisamos dar uma forcinha para Deus para se cumprir algo na nossa vida. Então eu ouvia muito assim no meu salão, que era dentro da minha casa: nossa, mas você não sai daqui para nada, você só trabalha e dorme. Você não sai para um barzinho, você nem precisa beber, mas você não vai nem para um barzinho, você não vai para um parque, você não sai para lugar nenhum. Como que você vai encontrar uma pessoa se você não sai? E eu coloquei no meu coração, falei, mas se eu tiver que encontrar uma pessoa que Deus preparou e prometeu, essa pessoa vai vir na minha porta. Isso daí era algo pessoal meu com Deus. Eu sempre disse, essa pessoa virá na minha porta, porque está escrito, as bênçãos do Senhor te alcançarão. Bênçãos decorrentes da obediência, as bênçãos do Senhor virão sobre ti e te alcançarão. Falei, eu não vou sair para um barzinho, mesmo que eu não beba, para uma pracinha, para a rua atrás de um homem. Se for de Deus, virá na minha porta. E assim se cumpriu. Eu conheci o meu esposo na janela do meu salão vendendo pão e salgado. Então, quando Deus promete, essa pessoa vai dar um jeito de chegar na sua vida. Seja na fila do mercado, seja no médico, seja no dentista, na academia, na porta da sua casa. Amém? Então, faça de Deus a tua fortaleza. Se você tiver que sair para algum lugar, esvazie a tua mente e o teu coração disso. Dessa malícia, você não vai a algum lugar cogitando, ou até mesmo na igreja, principalmente, vou para a igreja, ver se eu encontro um homem lá de Deus. Não, você não vai encontrar, porque Deus não vai dividir conosco a glória que é somente dele. Ele vai trazer, as bênçãos do Senhor virão sobre ti e te alcançarão. Apenas caminhe na fé. E nele confiarei. Você tem confiado no Senhor de fato? A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então Deus não trabalha com pessoas que oscilam na fé. Um dia crê, no outro dia duvida. Um dia está feliz, no outro está triste, por causa da bênção, da promessa que ainda não se cumpriu. Deus trabalha para aqueles que não se abalam, mas permanecem. Então nós temos que permanecer perseverantes. Se você crê e definiu que é isso, né? Até a Bíblia diz, assim como eu pensei, assim sucederá. E como eu determinei, também se efetuará. Deus quer que nós somos feitos à imagem e à semelhança do Senhor na convicção da fé. Então não retroceda naquilo que você crê, nos seus princípios, naquilo que você definiu para viver a curto e a longo prazo na sua vida sentimental. Amém? Seja como os montes de Sião, que não se abala com crítica, com perseguição, com aquilo que os seus olhos vê, mas permanece naquilo que os seus olhos não vê, mas que Deus colocou no seu coração. A fé é a certeza absoluta daquilo que você está esperando. A fé é a certeza daquilo que se espera. A fé não é aquilo que você vê. Amém? Então viva pela fé. Viva pela fé. A Bíblia fala que o justo viverá pela fé. Justo vai falar de justiça, de balança. Então, quando Deus for te justificar, a sua balança tem que estar assim, na sua fé, amém? Lógico que nós somos todos falhos e pecadores, gente, cheio de erros, mas a fé tem que ser inabalável para que a promessa se cumpra, amém? É isso daí, até o próximo vídeo então, beijos!